O relato a seguir foi-me contado pelo seu Adenor. Tudo aconteceu na década de 80, em uma época em que eu mesmo trabalhava como pedreiro. Assim, ele contou muitas vezes. Naquela época, eu fui procurado por um fazendeiro para que eu fizesse um enorme casarão que ia ficar em uma região de serra muito afastada. O homem disse que queria os meus serviços, pois sabia da qualidade do meu trabalho. A princípio, não gostei muito da ideia de ter que trabalhar em um local tão afastado da civilização, mas a proposta do homem era irrecusável. Então, depois de muita conversa, topei a empreitada. Aquele dinheiro seria muito útil para ajudar nas despesas da casa e também para ajudar nos estudos da minha filha em outra cidade. Recebi um bom adiantamento do dinheiro na hora, e as outras partes eu receberia no decorrer da obra. Assim foi o combinado. Eu chamei outro pedreiro experiente e também 2 sobrinhos meus para ajudar na obra. Quando chegou o dia combinado, colocamos nossas coisas e ferramentas em cima de um caminhão pau de arara do fazendeiro e partimos em direção da serra. O caminho até a construção era uma estrada de cascalho de uns 90 quilômetros. Agora imaginem o desconforto de viajar uma distância tão grande naquelas condições. Não era nada bom, mas era o que tinha para a época. A viagem era ruim, mas a quantia de dinheiro era muito boa. Quando chegamos próximo do lugar, o único acesso para chegar até o local das obras era através de uma velha ponte de madeira, que eu não sei como não caiu com o peso do caminhão. Depois de mais alguns quilômetros, enfim, chegamos no local em que seria erguido o casarão. O fazendeiro pediu para a gente descer os nossos mantimentos e disse que a cada 3 dias retornaria ao lugar para ver o que a gente estava precisando e que o material de construção para o começo da obra já estava lá, pronto para ser usado. A seguir, ele subiu no caminhão e retornou para a cidade. Como já eram quase 5 da tarde, saímos para o mato ali perto e trouxemos bastante lenha seca para ser usada na fogueira e para fazer a nossa janta também. Nessa hora, a luz do dia já estava bem pouca, pois o sol em serra se põe cedo. Pouco tempo depois, improvisamos um fogão com umas pedras. Enquanto isso, meus sobrinhos fizeram uma fogueira, que no caso serviria para espantar os insetos e animais. Depois da janta, armamos nossas redes em algumas árvores que ficavam perto do fogo. As redes foram amarradas a cerca de 1 metro do chão e passamos a noite ali, tranquilamente. Como não era época de chuvas, passávamos a noite ao relento mesmo. No outro dia, já com o projeto combinado na cabeça, começamos os trabalhos a todo vapor. Enquanto a gente trabalhava duro na construção do casarão, podíamos ouvir os pássaros cantando e o grande barulho dos macacos fazendo a festa na serra. Aquela mata verde era muito cheia de vida e esse contato com a natureza nos enchia de energia para continuar nosso trabalho árduo. A beleza natural ao nosso redor era algo fascinante. Entretanto, à medida que a noite caía, o clima mudava drasticamente. Como mencionado antes, o sol se punha atrás das montanhas ainda muito cedo do dia, mergulhando a serra em sombras escuras. A escuridão
parecia intensificar os sons noturnos e criar uma sensação de mistério no ar. A gente costumava nos reunir na beira da fogueira à noite para contar histórias e lendas de assombração que cada um sabia. Meu amigo pedreiro disse que já tinha ouvido dizer que essa serra tinha muitos segredos e que coisas misteriosas aconteciam por ali. Durante aquela conversa toda, todos bebiam uma boa lapada de ipioca e ficávamos assim até o sono chegar, o que não demorava muito a acontecer devido ao cansaço do dia de trabalho exaustivo. Os meses foram se passando e o casarão foi tomando forma. Depois de alguns meses, ele já estava levantado e já com o telhado, mas ainda estava faltando rebocar, faltando as portas, janelas e o piso, entre outras coisas mais. As portas e janelas eram bem reforçadas e já estavam ali, prontas para serem instaladas, pois assim a gente poderia passar a dormir dentro do casarão. Mas o serviço era tanto que a gente acabou deixando para depois. Ainda faltava muita coisa para terminar, mas para quem pegou aquela grande empreitada do zero, eu achei que aquela obra já estava era adiantada. Trabalhamos até aquele momento e nada de anormal aconteceu. Mas, em um final de tarde, um dos meus sobrinhos estava muito animado e decidiu sair para caçar mocó, algo que ele fazia sempre. E o local era uma serrinha, próxima à mata e bem longe do casarão. No entanto, quando ele retornou, parecia visivelmente agitado. Ele contou ter visto uma mulher com grandes cabelos desgrenhados, vestida com roupas velhas e com aparência selvagem. Ela estava espreitando ele através das sombras do mato. Ele disse que a mulher desapareceu rapidamente no mato e ele não teve coragem de ir atrás. Ficamos confusos, pois não fazia sentido uma mulher solitária naquele escafundó do Judas. A região ali era realmente bastante isolada, e se tinha alguma casa ou choupana por ali, não sabíamos. Nesse dia, ele ficou tão cabreiro que disse que ia armar a sua rede bem no alto, pois não era doido de deixar a sua rede tão baixa como era de costume, com uma criatura tão sinistra ali pela região. Quando a noite chegou, o rapaz tratou logo de armar a sua rede entre duas árvores, e dessa vez ele armou a mesma a uns 5 metros de altura, assim como ele falou que faria. A seguir ele subiu, levando a sua espingarda com ele. E nessa hora ele disse para todos nós fazermos o mesmo, com as nossas redes. Os outros companheiros e eu, é lógico, achamos totalmente desnecessário aquela precaução toda, já que estávamos ali há meses e tudo ocorria na mais completa paz. Só que após mais 3 noites, percebemos que o meu sobrinho talvez tivesse razão. Já era mais de meia-noite, quando todos nós fomos acordados com gritos muito altos e que vinham da direção da Serra dos Mocós. Parecia grito de gente, mas achamos que deveria ser grito de algum animal, pois era impossível um ser humano emitir um som daquela altura. Além do mais, a região não tinha moradores próximos. Só que os gritos continuaram até mais tarde da noite, e aquilo começou a nos incomodar e a nos assombrar. Quando chegou a noite seguinte, resolvemos fazer outra fogueira, pois com 2 fogueiras a iluminação seria bem maior. E só por precaução, resolvemos armar as nossas redes
também lá no alto, assim como meu sobrinho já estava fazendo algumas noites. Por via das dúvidas, a gente não queria pagar para ver. E isso foi a nossa salvação. Já era tarde da noite, quando acordei com um barulho de algo mexendo nas nossas coisas lá embaixo. As nossas redes estavam cerca de 30 a 40 metros do barraco improvisado, em que nós guardávamos nossos mantimentos e alimentos. Nós tínhamos acendido uma fogueira lá perto e a outra mais próxima das nossas redes. Quando eu olhei para o lado, vi que os outros também já estavam alerta. Ficamos sem entender que animal era aquele que derrubava tudo dentro do barracão. Não demorou muito e de repente o que estava lá dentro saiu. E para o nosso espanto, não era nenhum animal qualquer, e sim uma fera totalmente ameaçadora. Aquela criatura se parecia com um grande lobo negro, mas misturado com traços humanos. O mais assustador é que a criatura às vezes andava em 4 patas e às vezes andava de pé em apenas 2 patas. Na hora que eu vi aquilo, me arrepiei todo e a tremedeira foi inevitável. A seguir, aquilo começou a cheirar o ar e já veio lentamente até debaixo das nossas redes. Fiquei em silêncio, mas quando olhei disfarçadamente para baixo, vi que os olhos daquilo possuíam um brilho, uma fúria e uma maldade completamente assustadores. E foi nesse momento que a besta começou a rosnar de ódio por não poder nos alcançar. Na sequência, aquilo deu um enorme salto, mas que por sorte não alcançou nenhuma das nossas redes. E foi aí que de repente o meu sobrinho já mandou bala naquela aberração, que em seguida desapareceu rapidamente no mato. A noite se passou e o bicho não voltou mais. No outro dia, vimos a bagunça que aquela fera fez no barraco e agradecemos por aquele monstro não ter nos pego dormindo nas redes baixas de antes. Pelo ódio que eu vi na cara daquela criatura, com aqueles dentes e garras enormes, se aquele ser nos pega despreparados e dormindo, aquele monstro nos faria em pedaços em minutos. Mesmo assim, decidimos que a gente ia ficar e terminar o serviço. Naquele mesmo dia, já instalamos as portas e janelas, e quando o patrão da obra veio, pedimos 3 armas emprestadas para a nossa proteção. Isso foi uma das condições para a gente continuar ali. Ele ficou de trazer as mesmas no outro dia. Enquanto isso, continuamos dormindo nas redes lá no alto. Quando as armas chegaram, nós passamos a dormir dentro da casa. Todos nós estávamos armados até os dentes, é claro. Em outras noites, enquanto estávamos dormindo no casarão, ouvíamos ruídos estranhos vindo da mata escura, nos entornos da construção. Era como se algo estivesse rondando a casa, deixando todos apreensivos. Entretanto, nenhum de nós ousava sair para investigar, é óbvio. Ficamos lá até o último acabamento daquele casarão e ganhamos um ótimo dinheiro. Nesse período, meu sobrinho sempre insistia e achava que a mulher e a fera eram o mesmo ser. Disso eu não sei. Entretanto, nunca vou me esquecer daquela noite de terror.